graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para celebrarmos hoje a graça do Senhor no nosso coração. É o 24º domingo do tempo comum e hoje nós escutamos a chamada de Deus para poder segui-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então todos sejam bem-vindos. Hoje nós temos um grupo que é do Brasil, está fazendo uma visita à nossa paróquia, são de São José do Rio Preto. Eles fazem parte de um grupo que é Friendship Force. So welcome, sejam bem-vindos os nossos irmãos brasileiros participando conosco aqui. Na semana passada eu os encontrei em Edmonton e agora estão aqui em Winnipeg para participar conosco da celebração. Por isso, amados irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua oração com toda a confiança. Coloque diante do altar do Senhor a tua prece. Hoje nós queremos rezar de maneira especial por toda a igreja, para que ela seja no mundo um sinal de reconciliação e de paz. Queremos rezar pelas nossas famílias. Queremos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Rezemos de maneira especial por todas as famílias que sofrem por causa dos acidentes naturais. De maneira especial o norte da Carolina, que enfrenta um furacão terrível. Por todas as famílias afetadas. Vamos rezar por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia, pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu os ouvidos, e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar um processo? Comparecemos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem ao meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.
da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor. Senhor, salva a minha alma. Justo e compassivo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Estava sem forças e o Senhor salvou. Livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos vivos. Leitura da Epístola de Santiago. Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se o irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhe disser, ide em paz, aqueceis bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras. Assim também a fé, sem obras, está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias.
Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando as multidões com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Hoje, a liturgia traz uma reflexão muito importante para o nosso coração. É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira pergunta que salta aos nossos olhos é exatamente essa: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque muitas vezes é fácil nós professarmos a fé. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio em nosso Senhor. Mas não basta simplesmente professar a fé. A fé que eu professo, ela deve ser demonstrada nas minhas atitudes. E para isso, eu preciso entender em quem eu acredito. Eu preciso entender quem é a pessoa de nosso Senhor. O Evangelho de hoje começa dizendo assim: quem dizem os homens, as outras pessoas, quem dizem que eu sou? E aí é muito fácil responder. Se hoje Jesus perguntasse para nós o que o mundo diz que eu sou, era muito fácil responder. E eles também responderam: olha, uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias, o grande profeta, ou um dos profetas. Então quer dizer, o povo de Israel está te considerando, achando que és um homem poderoso em palavras e obras. Tanto que eles os estão comparando a João Batista, o último dos profetas, que tinha uma pregação que arrastava e convertia o coração do povo de Israel. Elias era uma grande promessa, que quando o Messias chegasse, antes do Messias chegar, Elias voltaria, porque vocês lembram que Elias não morreu. Ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Ele foi para o céu, assim diz a tradição do povo de Israel. Mas este mesmo Elias que subiu aos céus, um dia ia voltar para preparar o caminho do Messias que ia chegar. Então Jesus estava sendo considerado um grande profeta, um homem poderoso em palavras e obras, mas ninguém o considerava aquilo que ele é. E aí de repente Jesus vira para os discípulos, volta para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro imediatamente responde: tu és o Messias. E aí vem uma confusão no nosso coração. Se Jesus é de verdade o Messias, quem o povo de Israel estava esperando, por que é que os apóstolos não podiam anunciar? Por que Jesus disse para que eles não dissessem nada a ninguém, não falassem nada a ninguém? Não era verdade? Ele era o Messias, eles haviam descoberto. Só que preste bem atenção, amados irmãos, às vezes nós até conhecemos o conceito certo, mas nós não conhecemos de fato o que o Senhor quer de nós. Os apóstolos sabiam que ele era o Messias, mas qual Messias que eles tinham dentro do coração? O Messias que o povo de Israel esperava,
Vamos voltar um pouco na história do povo de Israel? E qual foi o melhor e o maior momento da história do povo de Israel? Vocês lembram? Foi o reinado de Davi. Quando Davi reinou sobre Israel, ele reuniu as 12 tribos, fato que nunca havia acontecido antes, fez com que o reinado de Israel fosse poderoso, glorioso, forte, destemido. Era um reino desejado por todos. Israel experimentou a glória, Israel experimentou a força, a majestade. E aí, depois que Davi morreu, seu filho Salomão tomou o lugar no trono, e a partir deste momento o reinado começou a ruir, começou a se dividir, e aí foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E depois da divisão, o que acontece? Um povo dividido entre si, o que faz? Vai à ruína. E aí o povo de Israel experimentou a humilhação, experimentou a pobreza, experimentou o sofrimento. Então qual era o desejo do coração deles? Que um dia Deus enviaria o Messias, e o Messias iria fazer o quê? Reunir tudo de novo, fazer Israel experimentar a glória, através do quê? Do poder, da autoridade, da justiça. O Messias iria pisar todos os seus inimigos. Vocês entenderam? Agora imagine toda essa ideia, todo esse pensamento de um Messias glorioso. E aí Pedro, com toda a alegria do seu coração, vai dizer o quê? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde com toda a alegria: tu és o Messias. Agora sim, os nossos inimigos estão perdidos. Agora sim, nós iremos ver a glória do Senhor. Agora sim, nós vamos ver a majestade do Senhor. E aí o que Jesus disse? Pedro, silêncio, não conta isso para ninguém. É verdade, eu sou o Messias, mas não diz isso para ninguém. Sabe por quê? Porque o Messias, antes de experimentar a sua glória, antes de mostrar o seu poder, antes de demonstrar a sua majestade, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer, ele vai ser entregue nas mãos dos malfeitores, ele será zombado, ele será caluniado, será maltratado, pregado na cruz, vai morrer, mas no 3º dia ele há de ressuscitar. Qual foi a reação de Pedro e dos apóstolos quando Jesus disse isso para eles? Qual foi a reação deles quando Jesus disse para eles: antes de experimentar a glória, o poder e a vitória, você tem que passar pelo sofrimento? Qual foi a reação deles? Foi a reação de Pedro. Pedro chamou Jesus para o lado e falou assim: Senhor, vem aqui, eu acho que o Senhor não está batendo bem, porque o Messias não pode sofrer tudo isso. O Messias, ele é um poderoso, ele é guerreiro, não pode. Cruz e Messias não dá certo. Olha, Senhor, vem cá, vai devagar, não fala tudo que o Senhor tem que falar, não. Tem que ser uma coisa mais devagar, uma coisa mais simples. Falar de glória e sofrimento não dá certo, Senhor. E aí Pedro repreende Jesus: olha, longe do Senhor que todas essas coisas vai acontecer. Não vai acontecer, eu vou protegê-lo, eu vou guardá-lo. Olha, Pedro era todo corajoso, né? E aí Jesus, em vez de falar com Pedro, Jesus diz assim: Pedro, vem cá. Voltando para a multidão, o que ele fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Essas não são coisas de Deus, essas são coisas dos homens. Você tem o pensamento dos homens, glória, poder, majestade, mas isso não é de Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa com os projetos de Deus. Você quer tirar do meu coração essa intenção. E aí, voltando-se para a multidão, qual é a proposta que Jesus faz? Se você quiser, não é uma obrigação, amados. Ser cristão no mundo de hoje não é uma obrigação. Ser cristão significa um desejo do seu coração, uma vontade do seu coração, de fazer a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. E fazendo a experiência com Ele, fazer o quê? Conseguir ouvir a voz do Senhor. Por isso Jesus vai dizer: se você quiser, você pode seguir-me. Mas antes de seguir, você tem que fazer o quê? Quem quiser
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, depois vem e segue-me. Olha só, Jesus é o Messias, mas na primeira leitura, a primeira leitura vai mostrar que esse Messias, ele é o servo sofredor. É aquele que passa por dificuldades, passa por sofrimentos, passa por tempéries na sua vida, mas ele tem uma única certeza: quem está comigo é mais do que vencedor. Quem está comigo é mais do que todas as coisas. Se o Senhor está comigo, quem é que me condenará? Se o Senhor está comigo, quem pode vencer-me? Se o Senhor está comigo, quem é que pode condenar-me? Se o Senhor está comigo, o que pode acontecer na minha vida? Prestar atenção, amados. Para poder seguir ao Senhor, eu tenho que entender que para ser de Jesus, que para seguir Jesus, o fim último da nossa vida é a glória, a ressurreição, a vida eterna. Mas antes é preciso passar pela cruz. Não adianta tirar o sofrimento, não adianta tirar da nossa vida aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz amadurecer, aquilo que nos faz ser humanos no nosso coração. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, a humanidade tentou tirar o sofrimento da vida humana? O que ela conseguiu como resultados? Pessoas fracas, débeis, pessoas que não conseguem liderar, pessoas que não conseguem ver realmente o que significa a vida, pessoas que são sensíveis, mas não são corajosas, pessoas que não sabem tomar as atitudes. Quando vocês olham para a vida de vocês, quantos sofrimentos, quantas dificuldades, quantas realidades, mas olha o ser humano que você é hoje. Você foi moldado pelo sofrimento, moldado pelas dificuldades. E quando nós encontramos hoje a realidade do mundo em que nós vivemos, olha para os nossos jovens, olha para as nossas crianças, são frágeis demais que o vento os derruba, e eles logo pegam o caminho errado, porque não tem têmpera, não tem força, não tem decisão nos seus corações, não foram forjados e moldados no sofrimento. Padre, mas parece que o senhor está dizendo para nós que a gente precisa desejar o sofrimento. Não, amados irmãos, nós não precisamos desejar o sofrimento. Fique tranquilo, a vida bate mais doído do que qualquer lutador. Fiquem tranquilos, nós não precisamos desejar o sofrimento, ele baterá à nossa porta. Mas é preciso a cada dia tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Cada dia é preciso renunciar a nós mesmos para que nós possamos tomar a nossa cruz. Preste bem atenção, quando eu digo hoje, tomar a sua cruz de cada dia, faça-me um favor só. Hoje, pensa na tua vida, qual é a tua cruz? Qual é a tua cruz? Uma vez perguntando isso num encontro, eu perguntava, qual é a tua cruz? Aí as pessoas respondiam, seu padre, a minha cruz é a minha esposa, não é assim? Eu tenho que sofrê-la o dia todo, não é assim? Os outros diziam, seu padre, a minha cruz é o meu marido, eu tenho que sofrê-lo todo dia, não é assim? Ou se não dizia, seu padre, os meus filhos são a minha cruz, cada dia é uma coisa nova, eu tenho que sofrê-los, aí cada dia é um desespero no meu coração, não é? Seu padre, a minha cruz são os meus pais, não é assim? E a gente ia dando nome à cruz de cada dia, né? Agora preste atenção, amados irmãos, quando nós pensamos assim, meu marido podia ser diferente, meu filho podia ser diferente, minha mãe podia ser diferente, meus amigos podiam ser diferente. Para e pensa um pouquinho, se todo mundo tem que ser diferente, não é melhor você mudar do que todo mundo? Qual é a sua cruz de verdade? Às vezes nós dizemos que a nossa cruz é o outro, mas às vezes a minha cruz sou eu mesmo. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha maneira de pensar, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser segundo os meus planos, eu faço os meus planos, eu faço os meus projetos, eu quero fazer do meu jeito. Isso é cruz. Você sofre com isso. Você se vai dos outros, você se afasta da tua família, da tua comunidade, dos teus irmãos, da tua vida real. Às vezes a tua maior cruz é o orgulho do teu coração. A cruz, amados irmãos, é aquilo que te faz sofrer. E às vezes o que te faz sofrer é o teu caráter.
Às vezes o que te faz sofrer é a maneira com que você leva a vida. Às vezes o que te faz sofrer é a maneira com que você enxerga todas as coisas. E às vezes, amados irmãos, é a cegueira do teu coração. Porque às vezes você acha que todos precisam mudar, mas você não. Às vezes você acha que todos estão errados, todos precisam mudar e te afasta da justiça. A tua cruz é aquilo que te afasta do bom caminho. Por isso o Senhor vai dizer: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Essa é a primeira atitude. Tome a sua cruz de cada dia, depois vem e segue-me. Agora eu volto, depois dessa reflexão, a fazer a pergunta do Evangelho: e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na profissão da tua fé? Olha o que São Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei através das minhas obras a fé que eu tenho no Senhor. Você acredita no Senhor? Você acredita em Jesus? Então eu pergunto: o quanto você ama? O quanto você perdoa? O quanto você considera atitudes dos seus irmãos? O quanto você sofre? O quanto você dá a vida? O quanto você dá a outra face para que ela seja batida? Entenderam? Se você tem fé, mostre-me as tuas obras, e eu te direi que você é um homem e uma mulher de fé. Por isso, se você quiser, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, depois vem e segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, amados irmãos e irmãs, eu vos convido a juntos professarmos hoje a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecer e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e louvado a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, voltemo-nos para Cristo, que se fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o invocam, e digamos confiadamente: ouvi, Senhor, a nossa oração. ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta. Oremos.
Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oramos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oramos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Dai-nos a graça de responder ao vosso convite, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Os
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Se é possível, mas para a honra de Deus, para nosso bem, toda a salvação da Igreja. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas do vosso povo fiel, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirva para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, os nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. De maneira especial, lembremos de todos os nomes que foram lidos no início da nossa celebração e que estão diante do altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Bye.
Como o Senhor é bom! Feliz de quem nele crê e nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e essas nossas irmãs, que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos experimentem a chamada do Senhor e possam responder com alegria e a própria vida o carregar a cruz de cada dia. Que eles sintam que não estão sozinhos, mas unidos à paixão de nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oração de todos. Eu estive a semana passada em Edmonton, pregando as festas do Sagrado Coração de Jesus, e todos eles mandaram visitas aos conhecidos. Muitos vinham conversar e dizer: olha, eu tenho conhecidos em Winnipeg, família em Winnipeg. Então, visitas e saudações a todos aqueles que moram em Winnipeg. E de maneira especial, a banda de Calgary estava lá e mandou visitas à nossa banda Lira de Fátima, né? E aí, quando eles fizeram a apresentação, eles foram dizendo os nomes das bandas que ainda estão sobrevivendo, que ainda estão cumprindo a sua missão, que ainda estão ajudando a comunidade portuguesa. E ele diz: olha, estamos ficando poucos. Então, aqueles que nós temos, nós precisamos ajudar, suportar e caminhar com eles. Então, eles mandaram visitas à banda Lira de Fátima, o pessoal de Calgary, que estava lá ajudando nas festas do Sagrado Coração de Jesus, não é? Então, todos eles mandaram visitas. Então, agradeço pelas orações de todos. E agora, como o padre disse, o padre Tiago era vai e volta. Então, já estamos de volta, não é? Peço as orações de vocês também, porque nesta semana, a partir de amanhã até quinta-feira, todos os padres da Arquidiocese de Winnipeg estarão fazendo a sua semana de estudo, tá? Então nós estaremos juntos para a semana de estudo. E a semana de estudos é no Clear Lake. Então são 3 horas de ida e de volta, não é assim? Então nós não estaremos aqui na próxima semana. Então de segunda a quinta-feira. Lembrando que terça, quarta e quinta nós teremos a celebração da palavra às 10 horas da manhã com as irmãs. Elas estarão aqui e vão fazer a celebração da palavra para cada um de nós. Na quinta-feira nós não teremos a adoração do Santíssimo Sacramento. Temos a celebração da palavra às 10 horas da manhã, mas não temos a bênção do Santíssimo Sacramento, porque os padres não estarão aqui para a bênção, tá certo? Então todos estão convidados a participar conosco. Lembrando também que nós voltamos, né? As crianças agora voltaram para as escolas, as atividades voltaram ao normal, não é assim? E nós voltamos com a nossa escala das missas para o final de semana. Então, sábado às 5 horas da tarde, domingo às 9 horas da manhã em português, às 11 horas da manhã em inglês e ao meio-dia e meia hora em português, tá? Então são as 3 missas. Voltamos com as missas no domingo. Lembrando também que nós temos a festa, a preparação para a festa do Espírito Santo. Então, em preparação à festa do Espírito Santo, nós temos a comissão que está responsável da festa. Então, no nosso boletim informativo, vocês vão ter no fundo do boletim, na última página, a informação da comissão do Espírito Santo. Porque aqueles que quiserem, de agora de setembro até abril, aqueles que quiserem a visita da coroa, você pode recebê-la na sua casa. É só contactar alguns dos telefones que estão aqui atrás
e dizer que você está interessado em receber na sua casa a coroa do Espírito Santo. E eles estão disponibilizando isso para vocês. Em preparação para a festa do Espírito Santo, no próximo sábado nós vamos ter a Noite do Espaguete, tá certo? Então quem quiser participar conosco, estão convidados para participar da Noite do Espaguete, tá certo? Mas aqui a gente vê assim, de vez em quando, a gente vai dizendo assim, olha, não se agrada gregos e troianos, não é assim que se fala o ditado, né? Não dá para agradar todo mundo, não é assim? Às vezes quando a gente fala assim, vamos ter a Noite do Espaguete, aí o pessoal vem com aquela desculpa assim, seu padre, eu não gosto de espaguete, não é assim? Aí eu falo assim, mas meu Deus, não é? Vai fazer uma noite, você vem para a missa ao sábado, não se preocupe com o jantar, participa da missa, muito bem, depois sai da missa e come um espaguete, ó, como diz o italiano, não é assim? Aí vai ser bom, não é verdade? Agora, nós temos que sempre pensar assim, olha, muitas vezes, desde quando o padre está aqui, o padre escuta, padre, os novos é que tem que ajudar, os novos é que tem que ajudar, tem que fazer parte das comissões, os velhos já estão cansados, nós temos que arrumar os jovens. Graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração. A comissão agora é tudo jovem, não é assim? O que nós temos que fazer? Suportar, tem que ajudar. Não adianta só falar, eu quero. Quando Deus dá, você tem que ajudar. Então mesmo que você não vai comer, compra, pelo amor de Deus, não é assim? Porque senão não adianta, a gente deixa eles a ver navios e não ajuda eles. Que comunidade é essa? Não é assim? Pelo menos todo mundo tem que comprar, pelo menos. Pode ser que você não come nada, mas pelo amor de Deus, né? Como que a gente vai fazer um evento e ninguém vai ajudar? Aí eu não consigo entender vocês, não é? Vocês pedem, mas não ajuda, como é que faz? Não é? Aí tem que voltar depois a fazer tudo de novo. Seu padre, eu estou cansado, eu vou puxar a orelha de vocês vão ver só. Eu quero aquele salão lotado, abarrotado, hein? Todo mundo comendo, um belo espaguete, tá? Então sábado, dia 22, nós temos então o nosso espaguete, tá certo? Então aqueles que quiserem comprar, a comissão já está lá no fundo da igreja para vender as entradas, tá bom? É $15 o adulto e $10 as crianças. Mas se vocês ouvirem hoje o seu padre e comprar, o casal eu deixo por 30, tá certo? Tá bom? Você compra 2, 30, tá feito, tá certo? Lembro também que nós temos um jantar celebrando os 45 anos da banda Lira de Fátima. Vai acontecer no dia 13 de outubro na Associação Portuguesa. Então aqueles que quiserem é só procurar o pessoal da banda, os responsáveis, o Luiz, o Vitor, que eles estarão lá para vender então as entradas. É $30 o adulto e as crianças $15, tá? Então é o jantar de aniversário da banda. Depois nós vamos colocar o cartaz ali na nossa entrada para as informações desse jantar. Então se você já estiver interessado para poder ajudar e dar um suporte à nossa banda, nós contamos com a ajuda de vocês. Lembrando também que a catequese volta hoje. Hoje nós voltamos com as classes de catequese. Padre, eu não fiz ainda a inscrição. Será que ainda dá tempo de inscrever as crianças? Dá, tá? Os filhos, os netos que ainda não foram inscritos na catequese, ainda dá tempo e nós podemos celebrar todos juntos, tá bom? Então aos nossos irmãos que vieram do Brasil, de uma cidade pertinho da nossa, minha e do padre lá, São José do Rio Preto, que Deus possa abençoá-los e fortalecê-los aqui na nossa comunidade. Só levanta a mão para o pessoal conhecer vocês. Então uma salva de palmas. Para pedir ao Senhor a graça, a bênção e a bondade. Vocês viram que nós estamos agora com a imagem da Imaculada. Ela ficou um tempo sem ir para as casas, porque ela estava sendo restaurada e ela ficou linda, não é? Então a coroa é fixa agora, tá certo? Então cuidado, não vai tentar tirar a coroa não, porque ela é fixa, tá certo? Então ela está toda restaurada. Então nós agradecemos a família que recebeu a imagem, e a família que vai receber a imagem essa semana é a família da Fernanda Costa. Então eu chamo a Fernanda aqui à frente para receber a imagem. Vamos dar uma salva de palmas para essa família que hoje recebe. Que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e sobre a vossa família a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Uma continuação de um bom domingo a todos e uma excelente semana. Amém.